estamos aqui para começar um novo podcast, dessa vez com o grupo que vai fazer a interpretação da obra O Corvo, de Edgar Allan Poe. Eu sou o professor Luan, de inglês, e de trilha, aprofundamento da língua inglesa. Eu sou a professora Suzana de arte e de aprofundamento de trilhas de arte. Eu sou a professora Jennifer, professora de língua portuguesa, professora de língua espanhola, professora de trilha, aprofundamento em língua portuguesa. Eu sou a professora Cristina, professora do Laboratório Maker. Meu nome é Vitória Raila e eu cuido de ajudar no cenário. Eu sou Vitória da Silva e eu sou diretora da produção e estou ajudando no geral. Meu nome é Richard e eu fiquei como ator principal da curta-metragem. Meu nome é Ellen e eu fui a roteirista do curta-metragem. Então o Igor Juan, ele ajudou nas gravações e o Rian também está com a Vitória ajudando no cenário. Ok, então agora nós vamos fazer algumas perguntas para vocês fiquem bem à vontade para responder, e depois, se vocês quiserem, podem fazer algumas perguntas para nós, tá? Primeira coisa, então, vocês escolheram a obra O Corvo, né, de Edgar Allan Poe, e aí nós queremos saber como foi, então, essa interação na obra e também a produção dos trabalhos em cima dessa obra. Eu vou falar um pouco como foi a obra. A história começa com um homem que perdeu a sua esposa, né? E por conta disso ele estava muito triste e tudo mais, estava depressivo em casa. De repente ele ouve umas batidas na porta, então ele vai ver e é um corvo. Acontece várias coisas, né? O corvo entra e o homem começa a fazer várias perguntas e se questionar o porquê que o corvo estava ali, se era a sua esposa falecida, quem era que estava ali. Ele começa a ficar alucinado com a ideia do corvo estar ali, não ver respostas, até que ele começa a ficar louco. A história acaba com ele alucinado, louco, se debatendo no chão, por não ter as respostas que ele queria. O interessante é que, assim, vocês podem até falar um pouquinho, que a obra, ela é um pouco do exemplo da vida de Edgar Allan Poe dentro da própria obra, né? Como a gente estudou na nossa disciplina, a gente viu que Edgar Allan Poe, ele tinha perdido a esposa. E aí, quando ele retrata isso na obra, ele mostra que aquele rapaz estava muito dependente da esposa. E por não ter mais a esposa, quando o corvo entrou, ele acabava pensando, será que esse corvo vai trazer uma mensagem da esposa que vem do além para mim? E aí, qual a importância disso, dele esperar essa mensagem? Por que ele ficou louco por conta disso? O corvo também é dito como o mensageiro da morte, então talvez por causa disso ele tenha acreditado que seja uma mensagem da mulher dele. Outra coisa, aqui vocês têm na mão de vocês o trabalhinho que vocês fizeram, a gente também pediu para vocês produzirem de material reciclado, né? É interessante, levanta um pouquinho aqui, Vitória, para mostrar. Esse é o corvo que eles produziram de garrafa PET e materiais reciclados. Então a produção foi feita aqui no Maker, né, no laboratório de Maker, e eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi essa produção do corvo. E aí também tem o cartaz, né, o folder que vocês vão apresentar para divulgação, né, do filme. Querem falar um pouquinho também? Como o professor falou, a gente fez com uma garrafa PET, a gente trouxe de casa. E os jornais e recursos que a Prof. Cris disponibilizou aqui no Maker, ele não queria ficar em pé, então a gente meio colocou um pezinho, um peso, dentro da garrafa PET para ele poder se sustentar. Nós demoramos algumas aulas para conseguir confeccionar. Todos do grupo ajudaram de alguma forma a fazer. Então, fiz a pena do corvo, pintei. Fiz a voz do corvo, que senão não tinha, né? E eu ajudei também nos afazeres, recortar as penas, pintar, tudo. Você gostou de trabalhar Sim, com o gostei grupo? bastante. Sim, O gostei. que você pode dizer a respeito do teu grupo, da O interação? meu corpo foi bom, até. Eles faziam bastante coisa, assim, né? Foi bom em trabalhar em grupo porque aprendi a interagir mais, socializar mais com o grupo inteiro, fiz bons amigos. Que bom. Gostei muito. Foi bem divertido, porque no meio da produção a gente conseguiu se distrair bastante e se divertir, né? Fazendo. Então vocês resolveram a capacidade de resolver problemas, né? Vocês tinham um problema e vocês foram resolver, usar uma atividade de física. Olha só, então, cabe a nós, né, professores, abrir o nosso leque de como a gente pode trabalhar interdisciplinar. Então agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como foi essa interação com a obra escolhida de Edgar Allan Poe? Bom, no início, né, a gente se juntou nos grupos e isso também foi muito bom para a gente afirmar ainda mais
mais a nossa amizade que a gente tinha. Então, a gente conseguiu desenvolver várias coisas legais. Foi muito bom esse tempo que a gente teve junto, né? Muito legal, foi tudo novo pra gente, né? Trilha e tudo mais, então a gente não tinha nem um pouco noção do que seria isso, e quando chegou, a gente já abraçou a ideia e começou a fazer o que foi pedido, né? Então, a gente não conhecia nenhuma obra do Edgar Allan Poe, foi tudo novo também. E foi algo muito, muito bom que aconteceu para a gente também ter uma experiência de gravação, de tudo isso. Então, foi algo muito incrível que aconteceu. Ok, querem falar então um pouquinho sobre a criação do roteiro, como foi desenvolver o script, as falas? Para fazer o roteiro foi bem complicado, né? No início, porque eu não estava com um certo bloqueio criativo, mesmo com a parte de escrita. Tem que pensar também em como o personagem, o ator, vai interagir com o texto, porque não pode colocar um texto corrido. Tem que botar o cenário, tem que pensar nas emoções, no que vai acontecer naquela cena, e isso é bem complicado. Porém, eu gostei bastante de fazer, porque o roteiro ele é interessante pro texto. Porque tu imagina toda a cena, o que está acontecendo, e, enfim, é bem divertido. Porém, deu um pouco de estresse, né, pra fazer. Porque também teve algumas críticas, mas ajudaram bastante, né? Na verdade, o grupo é bem criativo, desafiador, né? A questão do teatro, do cenário, isso tudo ajudou vocês, digamos, essa interação, por exemplo, do professor com a história do teatro, que eu trabalhei apesar dos tempos, cenário, figurino, como foi e junto com a professora, com a questão do roteiro também, contribuiu para vocês esse trabalho nosso? Ajudou bastante, porque a partir das aulas de teatro da Prof. de Artes, a ajuda da Prof. Jennifer e do Luan deu uma base para onde a gente teria que começar, e eles também auxiliaram bastante, desde o início da produção até agora. Ajudou realmente bastante. E aí a gente queria fazer algumas referências, até credibilizar a professora Cris do Laboratório de Maker, porque aqui no laboratório foi onde vocês produziram muito do que vocês estão fazendo, desde da parte de materiais, né, desde objetos que vão fazer parte do filme de vocês, até a produção do próprio filme, a filmagem, erros de gravação e encenação, tudo vocês fizeram aqui com a Prof. Então a gente queria, Prof. Cris, que você comentasse um pouquinho para nós como foi essa intrusão do grupo com o Laboratório Maker. Então, eu tenho que primeiro, ouvindo agora os professores falar, né, parabenizar os professores, vocês três, e aos alunos também, porque nesse projeto eu sou a louca que entrou no barco de vocês, tá? Quando o professor Luan e a professora Jennifer me procuraram primeiro e me falaram, a ideia, a proposta é essa, a gente vai fazer isso, o que tu acha? Dá para nós conseguir? Daí eu, vou atrás de material e não sei o que. Aí eu pensei, que loucura, de verdade. E vocês começaram a frequentar o laboratório, porque a disciplina de trilhas, ela tem 6 meses de duração. E aí, o que eles tanto fazem no Laboratório Maker? Eles produzem, né, a visão de fora, o que eles tanto fazem. Meu Deus, eles passam recortando, montando, colando, gravando, encenando. Isso realmente é aprendizagem na escola. Embora eu seja professora, faça parte dessa loucura toda vivida nesses 6 meses, mas eu estou fazendo uma leitura crítica do que aconteceu nesses 6 meses. Vou falar do aprendizado dos alunos e do aprendizado meu enquanto professora também. O que eu avalio? Que é uma disciplina importante e que vocês trouxeram toda uma parte científica de conhecimentos, cada um dentro da sua área, interdisciplinar, e a gente consegue, né? Porque essa é a realidade nossa enquanto professora. A gente sempre é diferente das outras profissões, a gente dá o jeito para que aconteça da melhor maneira. E sim, desenvolveram o trabalho maker, gravaram, fizeram protótipos, fizeram painéis, discutimos, rimos, conseguimos fazer aquilo que é a função da escola. Eu tenho assim para dizer para vocês que sim,
Estou muito feliz de fazer parte do grupo de vocês, que foi um momento maravilhoso, aprendi muito com todos vocês e que vocês todos estão de parabéns. E agora, então, a gente quer esperar de vocês, se vocês têm alguma pergunta para nós. De onde surgiu essa ideia de gravar o teatro? Foi algo pré-determinado, pré-mandado para vocês ou partiu de vocês mesmo? E por que o Edgar Allan Poe? Então, não foi algo mandado porque a gente não tinha um script, a gente não tinha nada. A gente teve que inventar. Ela foi uma aula nova porque a gente não teve uma formação para professores do que é uma trilha. Simplesmente a vaga, né, foi disposta, a gente aceitou essa vaga. Eu vim de uma escola piloto, mas eu tinha uma ideia vaga do que era uma trilha. Então, assim, no pouco tempo que a gente tinha de introsão para a gente poder juntar as nossas ideias e montar um projeto para trazer para vocês, foi assim, né? Porque a função da trilha, para quem não sabe, é dar o dinamismo para que o aluno produza. O professor vai ser apenas o intermediador. Então a gente inseriu a ideia, no início até foi bastante teoria, escrito, vocês copiaram, mas depois eu falei, gente, vocês vão ter poucas aulas para copiar. Depois é com vocês que façam, vocês que vão atrás, e a gente vai intervir quando preciso. Mas a gente crê no potencial de vocês. O importante gerou uma produção, gerou um projeto e casou tudo certo. A Prof de Artes trouxe toda a importância de como fazer o teatro, desde questão de vestimentas, de cenário, de expressões. A Prof Jenny trouxe toda a importância da literatura, né, para vocês, para entender como que era a literatura naquela época, como eles se expressavam naquela época, como que estudar a literatura. Aí eu pensei, então na literatura eu tenho que trazer a obra de Edgar Allan Poe, que é o que eles conseguem interpretar. Então a gente juntou toda essa ideia para que hoje vocês produzissem esse filme, produzissem o cenário, produzissem até o cartaz de divulgação. E estamos aí finalizando mais uma trilha, né? 6 meses de trilha, estamos finalizando com vocês. Então, assim, não teve uma ideia, não caiu de mão beijada para nós. A gente teve que ir atrás para resolver. E não foi nada pronto, assim. A gente teve que realmente dançar para conseguir fazer a valsa. Eu também queria saber como foi o entrosamento de vocês três, já que vocês não se conheciam, para trabalharem juntos. Bom, primeiramente foi até um pouco complicado, porque vai saber quem são os professores que vão trabalhar a trilha. Quem é professor Lu? Quem é a professora Jenny? Quem é a professora Suzane? Aí começa o prof. Jenny com o professor Luan. Professor Luan com o prof. Jenny. E nós fomos indo e foi surgindo as ideias. E foi trocando, foi essa troca de informações. Então assim nós nos demos bem desde o início. Fechamos o pastel ali, como você disse. Fechou o brique, deu certo. O professor Luan comprou minha ideia, eu comprei a ideia dele e assim foi. Aí foi lá, vamos falar com a Prof. Cris. O maker assim, beleza. Fechamos aqui, aí começa. Quem é a professora Suzana? Vamos descobrir quem é a professora Suzana. Mas assim, nós nos demos super bem, porque a própria Suzana também acarretou a nossa ideia. A gente pegou a dela e tudo juntou. Exatamente, tudo juntou, deu super certo. Então assim, eu gostei muito de trabalhar com as parcerias, com o que nós vamos fazer, eles têm alguma coisa para fazer. Essa era a pergunta que vinha das pessoas que estavam integradas. Então aqui também surgiu uma parceria, uma amizade com a criação da disciplina. Mas, a princípio, deu super certo e eu estou muito orgulhosa com a produção e o desenvolvimento e o desfecho que está tendo e vai ter aí. Lembrando, no início, a gente ria na sala de aula, vocês me questionavam, mas isso aqui é trilha ou isso aqui é arte? O que é trilha ou o que é arte, né? E eu ficava, para falar a verdade para vocês, também nessa dúvida, porque a gente eu nunca tinha trabalhado, eu não participei da formação e não sabia, para mim foi tudo novo. E a gente se encontrava porque a gente não tem nenhuma aula que fecha junto. Então, assim, foi montado um drive onde foi colocado o projeto, a gente foi colocando as ideias para a gente poder chegar onde está. Mas vocês se desafiaram, vocês conseguiram, todos vocês, com a criatividade de vocês e o compromisso, né? Então, de parabéns, né? Então, acho que o resultado está aí e é por vocês, tá? Obrigada. Interessante que a prof falou sobre a questão do drive, porque como a gente não tinha tempo para conversar
não tinha tempo para poder trocar figurinha, como a gente fala, a gente resolveu fazer o Drive. Vamos montar no Drive, porque no Drive eu posso editar, as profs podem editar junto. Vamos montar um grupo no WhatsApp, que daí a gente pode conversar ali. E aí, assim, foi gerando as ideias. Só que assim, gente, como a prof também disse, de nada adiantou a gente produzir se vocês não aderissem à nossa ideia. Então, assim, a gente foi louco? Foi, mas vocês também foram de aderir à nossa ideia, né? Então, a gente entrou nessa loucura tudo junto e estamos aí finalizando uma trilha, numa experiência nova para vocês, para nós, e eu creio que deu certo, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho pontos positivos, pontos negativos de como foi a trilha até aqui, como vocês aprenderam e receberam a questão da trilha até aqui, tá? Quando veio essa ideia realmente da trilha, eu fiquei surpresa, mas eu achei a ideia boa também. Como o senhor falou, a gente tinha poucas aulas para copiar, para poder começar a gravar e chegar no prazo de entrega e estar pronto. Pontos negativos é que eu acho que seria porque tem muitos faltantes no nosso grupo. Os pontos positivos foi que produzir roteiro e gravação, tipo, teatro e curta-metragem é algo que eu gosto muito de fazer, porque eu gosto de escrever, né? Eu também gosto de filmes, essas coisas. Já os negativos, teve horas que eu queria jogar tudo pronto, porque junta a trilha, junta as outras matérias, o que tinha que fazer, tá fazendo enlouquecendo, mas foi. Então, estamos aí finalizando uma trilha, numa experiência nova para vocês, para nós, e eu creio que deu certo, né? Aquilo que tem que melhorar, a gente vai melhorar, aquilo que tem que consertar, a gente vai consertar, até porque a gente é ser humano, né? Ser humano tá aí para melhorar todo dia, para desenvolver o seu potencial todo dia. Então, agora aqui eu quero parabenizar vocês por esse trabalho, enquanto equipe do Corvo, que produziram o filme, produziram os materiais, que aprenderam sobre toda a estrutura de unir as aulas, né, de trabalhar isso com a gente. E até aqui, né, a gente conseguiu, daqui para frente temos novas histórias, novos pincéis para produzir novas coisas nos nossos cadernos. Certo? Parabéns, então. E é isso aí, gente. Obrigado. Da minha casa. Ah, cara. Nunca mais. Eu tenho que falar nunca mais! Nunca mais.